Você já se perguntou o que o seu eu mais jovem diria se pudesse aparecer diante de você neste exato instante? Não como uma lembrança distante, mas como uma presença real que exige sua atenção agora. E se aquela versão inocente, cheia de sonhos, que você abandonou pelo caminho, tivesse algo urgente a revelar? Uma mensagem que não pode esperar até amanhã, que não pode ser ignorada sem consequências invisíveis. Talvez você já tenha sentido esse chamado em forma de silêncio, de vazio, de inquietação, que insiste em voltar quando a noite cai. E se cada decisão que você tomou até hoje não fosse apenas sua, mas um reflexo de pactos que você nunca percebeu ter assinado? Todd ensina que o tempo não é linear, que o passado e o futuro se curvam em um espelho diante de quem ousa olhar. Então pergunto, será que o seu eu mais jovem não está justamente do outro lado desse espelho, aguardando o momento exato para atravessá-lo? E se este momento for agora? Não mais tarde, não depois do vídeo acabar, mas exatamente neste segundo em que você hesita entre continuar ou fugir daquilo que está prestes a ouvir. Há segredos que não se dizem de forma direta, porque a mente humana se perderia ao tentar decifrá-los antes da hora. O verdadeiro conhecimento se insinua como uma sombra na parede, como um eco que não tem origem, mas que ressoa dentro do seu peito. O que Todd chama de lembrança sagrada não é sobre o que você já sabe, mas sobre aquilo que se escondeu em você e aguarda o despertar. Cada frase que você ouvir daqui em diante não será apenas informação, será uma chave. E chaves não aparecem sem portas. Pergunte-se, que porta você teme abrir? Talvez você sempre tenha acreditado que já superou o passado, que deixou para trás os medos e promessas quebradas da infância. Mas o passado não está atrás de você. Ele caminha ao seu lado, silencioso, aguardando o instante em que você será obrigado a confrontá-lo. Quantas vezes você sentiu que algo em sua vida não fazia sentido, como se houvesse uma peça ausente que ninguém consegue explicar? Essa peça pode ser a voz esquecida do seu eu mais jovem, e ignorá-la pode custar muito mais do que você imagina. O que está prestes a ser revelado não será confortável, porque não foi feito para entreter, mas para despertar. Deus te adverte, toda a verdade chega envolta em véus, e somente aqueles que suportam a tensão do mistério conseguem atravessá-los. Você está diante desse véu agora. O que acontecerá se continuar? O que se perderá se desistir? Seu eu mais jovem já está observando, esperando pela sua escolha. A resposta não está aqui, mas no que virá. E cada segundo de hesitação pode ser o último antes de um segredo que jamais poderá ser desfeito. Você já percebeu como existem memórias que nunca se apagam, mesmo quando você acredita tê-las esquecido? Elas se escondem nas entrelinhas da sua respiração, surgem nos sonhos sem explicação, aparecem nos silêncios, entre uma palavra e outra. O seu eu mais jovem está lá, sempre esteve, como uma sombra que não se desfaz com a luz. Mas por que essa presença insiste em voltar agora? O que exatamente você deixou para trás que ainda pulsa dentro de você, pedindo para ser lembrado? Todd nos alerta, o tempo não é uma linha reta, mas um espiral que retorna sempre ao mesmo ponto, até que a lição seja compreendida. Talvez você acredite que já se libertou, que já superou os erros, os traumas e as escolhas do passado. Mas e se não? E se o passado não for algo atrás de você, mas algo que caminha ao seu lado, esperando pelo instante em que você terá coragem de encará-lo sem máscaras? Há um nó invisível que prende o presente às promessas que você nunca cumpriu consigo mesmo. O seu eu mais jovem lembra dessas promessas. Ele sabe o que você jurou realizar antes de ser consumido pelas urgências do mundo adulto. Quantas vezes você sacrificou seus sonhos em troca de sobrevivência? Quantas vezes engoliu a própria voz para caber em lugares que nunca foram seus? O eco desse silêncio não desaparece. Ele se acumula, lateja, pede passagem. Então surge a pergunta que incomoda. Será que você se tornou aquilo que jurou ser quando era apenas uma criança olhando para o céu, acreditando que tudo era possível? Ou será que em algum momento você abandonou aquele olhar puro,
e permitiu que a vida lhe roubasse algo que nunca deveria ter sido negociado. É essa ferida que agora se abre, não para te punir, mas para lembrar. Porque feridas abertas são convites à cura, não ao esquecimento. Imagine-se diante de um espelho que não mostra apenas sua aparência atual, mas todas as versões de você que já existiram. O menino, a menina, o adolescente, o jovem que acreditava em milagres. Eles não sumiram, não desapareceram. Eles estão aí, pressionando o vidro do espelho, batendo com as mãos, tentando te chamar de volta para um pacto que você esqueceu de honrar. A questão é, você tem coragem de encarar esse reflexo sem desviar os olhos? Eu te explica que todo ser humano vive entre dois extremos, o que lembra e o que esquece. Uma verdadeira prisão não está no que sabemos, mas no que enterramos para não sentir. O seu eu mais jovem não está preso ao tempo, está preso ao seu medo de lembrar. E enquanto você fugir, a vida repetirá os mesmos ciclos, os mesmos padrões, até que finalmente aceite abrir a porta do que foi negado. Não se trata de nostalgia, de olhar para trás com saudade infantil. Trata-se de enfrentar o julgamento que você mesmo fez contra si. Porque, no fundo, a sua versão mais nova não te cobra sucesso, riqueza ou reconhecimento. Ela te cobra coerência. Ela quer saber se você ainda é capaz de ser verdadeiro com aquilo que um dia fez seu coração arder em chamas. Quantas vezes você sentiu esse aperto no peito sem saber de onde vinha? Quantas vezes acordou com a sensação de que havia algo errado, mas não conseguia nomear? Talvez não fosse ansiedade, nem cansaço, nem solidão. Talvez fosse apenas o seu eu mais jovem, tentando atravessar as grades do esquecimento para te entregar uma mensagem que você insiste em adiar. E é por isso que você está aqui agora. Não porque clicou em um vídeo por acaso, não porque o algoritmo escolheu, mas porque há um chamado que não pode mais ser ignorado. Você não escolheu ouvir estas palavras, elas escolheram você. Porque há um segredo aguardando para ser revelado, e só pode ser revelado a quem aceita ouvir a própria voz esquecida. O que acontecerá se você continuar é algo que não posso antecipar. Mas saiba, este não é apenas mais um vídeo, é um espelho. E uma vez que você olhe fundo dentro dele, não haverá como voltar a ser o mesmo. Você já percebeu como existe um silêncio dentro de você que não importa o quanto tente preencher, nunca desaparece. Esse silêncio não é vazio, não é ausência, é presença sufocada. É a respiração do seu eu mais jovem, esperando pelo momento em que você finalmente terá coragem de parar e escutá-lo. Mas escutar pode ser perigoso, porque a verdade que ele carrega não é polida, não é confortável. É uma verdade que rasga as camadas de ilusão que você construiu para sobreviver. E talvez seja por isso que você ainda hesita. Porque no fundo sabe que ao ouvir não haverá retorno possível. O que você chamaria de fracasso pode não ser aquilo que realmente dói. Talvez o que realmente dilacera seja perceber que você se afastou de si mesmo. Não foi o mundo que te traiu, não foram as circunstâncias que te quebraram. Foi a sua própria renúncia. Renúncia de acreditar, renúncia de sonhar, renúncia de sentir. Seu eu mais jovem testemunhou cada uma dessas renúncias e permaneceu ali, à margem, observando você escolher um caminho que, embora seguro, custou a própria essência. Quantas vezes você se perguntou onde foi parar aquele fogo que ardia no peito? Ele não sumiu, ele apenas foi exilado. Eu te ensina que a maior mentira do ser humano é acreditar que o tempo cura por si só. O tempo não cura. O tempo apenas acumula. E o que é acumulado pesa, esmaga, sufoca. O peso que você sente hoje não vem apenas das responsabilidades do agora, mas da soma de todas as vezes em que ignorou a voz do seu eu mais jovem. Ele se tornou um fantasma silencioso, um espectador da sua vida, preso em um limbo de promessas não cumpridas. E fantasmas não descansam enquanto não são libertos. Talvez você se lembre de uma frase, de uma cena, de um objeto que marcou sua infância. Algo simples, quase banal, mas que hoje ressurge na sua mente sem aviso. Por que certas imagens insistem em voltar, mesmo quando parecem irrelevantes? Porque a memória não escolhe à toa. Cada detalhe é um símbolo, cada fragmento é uma senha. O seu eu mais jovem usa esses sinais para atravessar o tempo e chamar sua atenção. Como se dissesse, estou aqui,
Você ainda pode me ouvir? Não me abandone outra vez. E então surge a dúvida que ecoa como um grito abafado. Será que ainda há tempo? Será que você pode resgatar aquilo que deixou para trás? Dot responde com silêncio, porque a resposta não pode ser dada de fora. O tempo, em sua essência, não é uma linha que corre do passado ao futuro. Ele é um espelho que se dobra sobre si mesmo. O que você acredita estar perdido pode estar apenas esperando para ser reclamado. Mas você terá coragem de estender a mão e atravessar esse espelho? O medo de olhar para trás, muitas vezes, é maior do que o medo de seguir adiante. Porque olhar para trás não significa apenas lembrar, significa sentir de novo. Significa encarar as lágrimas que você engoliu, os sorrisos que fingiu, os abraços que faltaram. Significa encarar a solidão que você tentou enterrar. E ninguém quer sentir essa dor outra vez. Mas o paradoxo é que, sem atravessar a dor, você continuará preso a ela, carregando-a como uma corrente invisível. Seu eu mais jovem sabe disso. Ele não pede que você se machuque, ele pede que você liberte. Há uma batalha secreta acontecendo dentro de você. De um lado, a versão que construiu para se proteger, forte, prática, aparentemente no controle. Do outro, a versão esquecida, frágil, cheia de sonhos e vulnerabilidades. Você acredita que são inimigos, mas Tot explica que são dois lados da mesma chave. E enquanto você os mantiver separados, o portal não se abre. O que aconteceria se, ao invés de lutar contra, você aceitasse integrar? E se a força que tanto busca estivesse justamente naquilo que você mais teme reconhecer? Pense no olhar de uma criança que confia sem reservas, que acredita sem medo, que ama sem calcular. Esse olhar foi seu, e ainda é. Você apenas o trancou em algum lugar escuro para sobreviver ao mundo adulto. Mas trancar não significa matar. O olhar continua vivo, esperando pela sua coragem de resgatá-lo. Quantas vezes você sentiu que, no fundo, não vive plenamente? Que algo em você continua incompleto, suspenso, esperando? Essa incompletude é o preço de ter deixado o seu eu mais jovem do lado de fora. Você já se perguntou quantas vezes foi contra si mesmo só para agradar outros? Quantas vezes disse sim quando queria dizer não? Cada uma dessas vezes criou rachaduras. Seu eu mais jovem sentiu cada uma delas. É por isso que às vezes você se olha no espelho e sente que não se reconhece mais. Porque há uma distância entre quem você é e quem você deveria ter sido. Essa distância é o abismo que precisa ser atravessado agora. E não há ponte externa capaz de construí-lo. A ponte é você, e só você pode caminhar por ela. Talvez você sinta o coração acelerar agora. Talvez um arrepio corra pela sua pele. Isso não é acaso. Isso é o seu eu mais jovem tentando atravessar o véu. Ele não bate à porta com barulho, ele não exige com violência, ele sussurra, ele vibra, ele cria sinais que apenas você pode decifrar. A pergunta é, você está disposto a parar de fugir? Você está disposto a ouvir o que ele tem a dizer, mesmo sabendo que a verdade pode rasgar as certezas que você construiu até aqui? E se nesse exato momento, enquanto você ouve estas palavras, o seu eu mais jovem estivesse sentado à sua frente, olhando diretamente nos seus olhos, o que você sentiria? Orgulho, vergonha, medo? O que diria para ele? E mais importante ainda, o que ele diria para você? Essa resposta não está aqui, está dentro de você, e ela só será ouvida se você continuar. Você já percebeu que a vida às vezes parece um teatro no qual você desempenha um papel que nunca escolheu? Você repete falas, executa gestos, veste máscaras, mas no fundo há um incômodo que não se cala. E se tudo isso fosse apenas uma encenação para esconder o fato de que você abandonou a si mesmo? Seu eu mais jovem, que ainda habita em silêncio, observa cada cena. Ele não aplaude, não critica, apenas espera. Espera pelo instante em que você terá coragem de largar o roteiro imposto e escrever de novo a própria história. Mas será que você ainda sabe como se escreve sem medo? Quantas vezes você se pegou em silêncio, olhando para o vazio, sentindo que algo estava faltando, mas sem conseguir nomear? Esse vazio não é externo, não é falta de alguém, não é falta de algo.
É da ausência de você mesmo, é da ausência daquele que você foi, daquele que acreditava, daquele que ousava sonhar sem pedir permissão. O silêncio que incomoda não é o do mundo, é o grito abafado do seu eu mais jovem, que continua esperando ser lembrado. E você, ainda que negue, sente esse chamado. Todd explica que a memória não é apenas lembrança, é código. Cada lembrança é um portal, e cada esquecimento é um cadeado. O que você esqueceu não se perdeu, apenas foi trancado. E agora as chaves começam a se revelar diante de você, não porque alguém as entrega, mas porque você já não pode mais viver sem abrir essas portas. O que acontecerá quando você as abrir? Que parte de você retornará? Será que você reconhecerá a própria face que se escondia atrás do esquecimento? Você se lembra da sensação de liberdade que tinha ao correr sem destino, ao acreditar que tudo era possível? Onde está essa sensação agora? Ela não morreu. Ela apenas foi soterrada por responsabilidades, por medos, por feridas que você nunca ousou olhar de frente. Seu eu mais jovem guarda esse tesouro como um guardião invisível. Ele sabe que você precisa encontrá-lo novamente, mas também sabe que não basta apenas desejar. É preciso coragem, e coragem não é ausência de medo. Coragem é atravessar o medo sem se deter. Mas o medo é astuto. Ele se disfarça de prudência, de maturidade, de racionalidade. Ele convence você de que é tarde demais, de que não faz sentido voltar, de que não há nada a ser resgatado. Ele sussurra que crescer significa esquecer. Mas será que crescer significa realmente abandonar quem você era? Ou será que crescer significa resgatar quem você era e dar-lhe nova forma? Todd ensina que o verdadeiro poder não está em negar o passado, mas em transmutá-lo. Tudo o que você foge permanece vivo. Tudo o que você enfrenta se transforma. Você já reparou como certos sonhos continuam voltando, mesmo quando parecem impossíveis? Como se houvesse algo insistindo em viver, mesmo quando você tenta matá-lo, com lógica e rotina. Esses sonhos são sementes que seu eu mais jovem plantou em você. Elas não desaparecem, porque não pertencem apenas ao tempo em que você era criança. Elas pertencem à sua essência, e essência não pode ser apagada. Pode ser ignorada, sufocada, traída, mas nunca destruída. Talvez você tenha acreditado que se tornou alguém forte por esquecer quem era. Talvez acredite que deixou para trás fragilidades, ilusões, ingenuidades. Mas será que aquilo que você chama de ingenuidade não era, na verdade, pureza? Será que aquilo que você chama de fraqueza não era apenas coragem crua, sem máscaras? Talvez sua força de hoje seja apenas um disfarce para esconder a dor de ter traído a si mesmo. E talvez sua verdadeira força esteja justamente em resgatar a vulnerabilidade que você enterrou. O seu eu mais jovem não quer te punir. Ele não exige arrependimento, não cobra explicações. Ele apenas deseja ser visto, ser reconhecido, ser lembrado. Porque sem ele, você nunca será inteiro. Você continuará vivendo pela metade, acumulando conquistas que soam ocas, preenchendo vazios que não se fecham. Você já percebeu como, mesmo quando consegue o que deseja, a sensação de falta permanece? É porque não é do mundo externo que vem a completude. É da reconciliação com aquele que você abandonou. O mais perturbador é que, mesmo tentando fugir, você sabe que ele está lá. Às vezes, em um sonho que te deixa inquieto, às vezes, em uma lembrança que surge sem motivo, às vezes, em um arrepio que percorre sua pele. Seu eu mais jovem não precisa gritar, porque a sua presença silenciosa é mais poderosa do que qualquer barulho. Você sente, você sempre sentiu. Só escolheu não ouvir. Mas quanto mais adia, mais esse chamado cresce. E chega um momento em que ignorar deixa de ser possível. E agora, neste instante, enquanto você ouve estas palavras, há um véu se rasgando dentro de você. Não é um véu externo, não é algo que o mundo tira. É o véu que você mesmo construiu para não sentir. E ele começa a se desfazer, porque o tempo do esquecimento acabou. Você pode resistir, pode lutar,
pode tentar calar essa voz outra vez, mas ela já começou a atravessar. E uma vez atravessado, não há como voltar ao silêncio de antes. Você já foi tocado, você já foi chamado. A única questão agora é: você vai responder? E se a resposta não for mais adiada? E se for agora, o que você fará quando perceber que não há como fugir do encontro com quem você foi? Você já percebeu como, em alguns momentos, a vida parece sussurrar algo que você finge não ouvir? Esse sussurro não vem de fora, não vem do mundo, não vem dos outros. Ele vem de dentro. É o murmúrio do seu eu mais jovem, que nunca deixou de acompanhar cada passo seu, mesmo quando você escolheu ignorá-lo. Ele não esqueceu de você. Ele não desistiu de você. Ele apenas espera, com paciência quase divina, que você se lembre dele. Mas e se esse momento for agora? E se não houver mais tempo a perder? Você tenta preencher o vazio com conquistas, com reconhecimento, com distrações. Mas o vazio continua lá, como um buraco que nada consegue tapar. E se esse vazio for a ausência de você mesmo? Não de quem você é hoje, mas de quem você foi e nunca deixou de ser. Quantas vezes você se sentiu incompleto, como se estivesse vivendo apenas a metade da vida? É porque a outra metade permanece esperando por você, presa no tempo, aguardando o reencontro. Todd ensina que nada se perde, apenas se fragmenta. E você vive fragmentado, porque ainda não ousou unir as partes de si. Há um espelho invisível diante de você. De um lado, a versão que o mundo conhece, madura, prática, moldada pelas exigências da sobrevivência. Do outro, seu eu mais jovem, puro, vulnerável, sonhador. Você evita olhar esse reflexo porque teme não gostar do que verá. Teme perceber que traiu seus próprios ideais. Teme encarar as promessas que não cumpriu. Mas Todd explica que o verdadeiro julgamento não vem de fora, vem do encontro com esse espelho. E você só será livre quando conseguir sustentar o olhar do seu próprio reflexo sem desviar. Pense em quantas vezes você sonhou com algo que depois abandonou, dizendo a si mesmo que não era possível, que não era realista, que não era para você. Mas e se aquele sonho ainda estivesse vivo? E se fosse justamente esse sonho a chave que falta para destrancar o que você busca? Quantos caminhos você percorreu tentando encontrar sentido, sem perceber que o sentido estava no ponto de partida? Seu eu mais jovem sabia. Ele sabia que havia algo em você que não poderia ser traído sem consequências. E agora ele volta, não para te punir, mas para te acordar. O incômodo que você sente não é fracasso, não é azar, não é destino cruel. É apenas o sinal de que você se desviou de si mesmo. É como uma bússola quebrada que aponta em todas as direções, mas nunca encontra o norte. Seu eu mais jovem é o norte. Ele é o guia que você esqueceu. E enquanto você não se reconciliar com ele, continuará perdido, buscando respostas em lugares que nunca poderão oferecer. O que aconteceria se você parasse de buscar fora e começasse a ouvir dentro? Talvez você pense que é tarde demais. Talvez acredite que o tempo passou, que as oportunidades se foram, que não há mais volta. Mas Todd revela que o tempo é apenas uma ilusão projetada pela mente. O passado e o futuro não estão atrás ou à frente de você, estão dentro de você. Isso significa que o reencontro pode acontecer agora. Não amanhã, não em algum dia distante, mas neste instante, se você escolher ouvir. Porque o seu eu mais jovem não precisa de tempo para existir. Ele já existe. Ele sempre existiu. Você já sentiu a estranha sensação de que uma parte sua está observando tudo de fora, como se fosse um espectador da própria vida. Essa sensação não é delírio. É seu eu mais jovem assistindo, esperando, torcendo para que você finalmente o veja. Ele não bate palmas, não protesta, não invade. Ele apenas olha. E esse olhar silencioso e insistente é mais forte do que qualquer palavra. Porque é impossível fugir do olhar de si mesmo. Você pode fugir de tudo, mas nunca do que está dentro. E então surge a pergunta que ninguém ousa fazer. Quem você seria se nunca tivesse abandonado aquela versão de si? Como estaria sua vida se tivesse honrado cada promessa feita ao seu coração?
o que teria construído, o que teria vivido, quem teria se tornado. Essas perguntas não são para te culpar, elas são para te despertar. Porque mesmo que o caminho tenha se perdido, a essência continua intacta. Seu eu mais jovem não envelheceu, não se quebrou, não desapareceu. Ele apenas espera. Há algo de sagrado nesse encontro. Algo que transcende o tempo e o espaço. Algo que não pode ser explicado em palavras, mas apenas sentido. Totti diz que esse é o verdadeiro mistério. A alma não esquece de si mesma, mesmo quando a mente tenta enterrar. O que você sente agora, essa inquietação, esse aperto, esse desejo de continuar ouvindo, é a prova de que a alma está se movendo. E quando a alma se move, nada pode detê-la. E assim você chega ao limiar, o lugar onde não há mais como fingir, onde não há mais como voltar ao sono confortável da distração. Seu eu mais jovem está diante de você agora. Você pode tentar fugir outra vez. Pode fingir que não ouviu, que não sentiu, que não entendeu. Mas no fundo já não é possível se enganar. A travessia começou. E uma vez iniciada, não há retorno. A única escolha que resta é seguir adiante. Porque o segredo não está no que virá, mas no que já começou a despertar dentro de você neste exato momento. Você já percebeu como a mente tenta se proteger, apagando lembranças que doem demais? Mas o que é esquecido pela mente nunca é esquecido pela alma. O que você enterrou continua vivo, latente, como fogo oculto sob a cinza. Seu eu mais jovem guarda esse fogo, mesmo quando você finge que ele não existe. É por isso que, em certos momentos de silêncio, você sente um calor inexplicável no peito, como se algo quisesse despertar. Esse calor não é acaso, é a vida dentro de você tentando romper a prisão que você mesmo construiu. Zot ensina que o verdadeiro perigo não está no que você lembra, mas no que você esqueceu. Porque o esquecido cria raízes no invisível, alimenta sombras que você nem percebe. Você acredita que suas escolhas são conscientes, mas muitas vezes são apenas repetições de memórias não integradas. O que você chama de destino pode ser apenas o reflexo de pactos internos que você não se lembra de ter feito. Quantas vezes você se perguntou, por que sempre acontece isso comigo? Talvez a resposta esteja justamente naquilo que você não ousa revisitar. O silêncio do seu eu mais jovem é uma denúncia. Ele não precisa falar, porque sua ausência já grita dentro de você. Ele é o vazio que você tenta preencher com coisas externas, mas que nunca se preenche. Ele é a falta de sentido que surge no meio da noite, mesmo quando você tem tudo o que pensava querer. Ele é a melancolia inexplicável que atravessa o seu sorriso. Porque não importa o que conquiste, enquanto não o resgatar, sempre sentirá que algo está faltando. Você já pensou em como seria olhar nos olhos dessa versão esquecida de si? Não como lembrança, mas como encontro real, vivo, presente? O que sentiria? Vergonha? Orgulho? Medo? Talvez percebesse que não é ele quem precisa do seu perdão, mas você quem precisa do perdão dele. Porque foi você quem o abandonou, não o contrário. E ainda assim, ele nunca deixou de acreditar em você. Seu eu mais jovem permanece ali, intacto, aguardando, como se soubesse que um dia você voltaria. Há dores que você acredita serem suas, mas que pertencem a essa versão de você que nunca foi ouvida. Quantas lágrimas engolidas ainda moram dentro do seu corpo? Quantos gritos não dados se transformaram em tensões invisíveis? O corpo guarda o que a mente tenta esquecer. Cada dor física sem explicação pode ser uma memória congelada. Cada peso emocional sem nome pode ser uma voz silenciada. E esse peso só se dissolve quando você ousa escutar o que foi negado. Totti revela que não existe separação real entre quem você foi e quem você é. Essa divisão é apenas uma ilusão criada para suportar a dor. Mas enquanto você sustentar essa divisão, viverá em guerra consigo mesmo. A parte que se chama adulta tenta controlar, planejar, resistir. A parte que se chama jovem apenas deseja ser livre.
E essa batalha nunca terá vencedores, porque a vitória não está em vencer a si mesmo, mas em unir-se consigo mesmo. Talvez seja por isso que você nunca se sente completo, porque não há completude possível quando uma parte de você permanece trancada. O seu eu mais jovem não quer derrubar o que você construiu, não quer destruir sua vida adulta. Ele quer apenas ser integrado. Ele deseja caminhar ao seu lado, não atrás de você, não esquecido, não enterrado. Ele deseja que você viva não apenas com lógica, mas também com verdade. Você sente a diferença? O coração acelera, a pele arrepia, a respiração muda. Não é apenas emoção, é energia. É a presença dele atravessando o tempo para tocar você agora. Você pode tentar racionalizar, pode tentar se distrair, mas não adianta. Ele já atravessou o véu. E uma vez atravessado, não há como voltar a fingir. Você pode até fechar os olhos, mas saberá que ele está lá, aguardando. E então surge a pergunta que ecoa como trovão. O que você fará com isso? Vai ignorar mais uma vez, fingindo que não ouviu, adiando como sempre fez? Ou vai se permitir ouvir mesmo que doa, mesmo que desmonte o mundo que construiu? O caminho não promete conforto, não promete respostas fáceis, mas promete verdade. E a verdade é o único lugar onde a alma pode descansar. Talvez você pense que é fraco por sentir medo, mas Todd ensina que o medo é apenas o guardião da porta. Ele aparece não para impedir, mas para testar sua disposição. Quem foge do medo se perde. Quem atravessa o medo encontra, e o que você encontrará ao atravessar não é algo externo, não é uma revelação distante. É você mesmo. É aquele que sempre esteve aí esperando. O mundo ao redor pode tentar convencer você de que essa busca não faz sentido. Pode dizer que é perda de tempo, que é ilusão, que é fantasia. Mas quem sente não pode ser convencido a não sentir. E você sente. Você sempre sentiu. Apenas tentou calar. Mas agora o chamado é mais forte. É por isso que está aqui. É por isso que ouve estas palavras como se fossem escritas para você. Porque são. Porque sempre foram. E se eu disser que o que você busca não está no futuro, mas no passado? Não no tempo linear, mas no passado que pulsa dentro de você, vivo, presente, esperando? Quantos anos você gastou correndo atrás de algo que parecia distante, sem perceber que o que precisava estava guardado no início? É como um círculo que se fecha. Você partiu, esqueceu, fugiu. Agora retorna, porque não há outro caminho senão reencontrar. Esse reencontro não é escolha, é destino. Você pode adiar, mas não pode evitar, porque sua alma não esquece. E enquanto você não se reconectar, continuará sentindo a mesma inquietação, a mesma sensação de incompletude. O universo inteiro parece conspirar para te trazer de volta a esse ponto. É por isso que está aqui ouvindo, sentindo. Não é acaso, não é sorte, é inevitável. Então o ciclo se repete. Cada vez que você resiste, a vida cria sinais mais fortes, mais intensos, mais impossíveis de ignorar, até que não reste outra saída senão encarar. Você pode perceber isso olhando para a sua própria história. Quantas vezes algo voltou de forma diferente exigindo sua atenção? Quantas vezes você percebeu padrões se repetindo? Isso não é coincidência. É o chamado que você insiste em adiar. O seu eu mais jovem está mais próximo agora do que nunca. Você pode quase ouvi-lo, quase senti-lo. Ele não precisa gritar. Sua presença já é suficiente para abalar todas as certezas que você construiu. E você sabe, ignorar não será mais possível, porque ele não está apenas no passado. Ele está aqui, agora, olhando para você, esperando a sua resposta. Mas será que você está pronto? Será que suportará ouvir o que ele tem a dizer? Será que aceitará olhar nos olhos dele sem desviar? A resposta não está aqui. Está em você. E ela só será revelada se continuar. Você sente o peso da respiração agora? Como se cada inspiração carregasse um eco distante, uma lembrança que não se deixa calar. Esse eco não é externo, não é imaginário. É seu eu mais jovem, pressionando o vidro invisível que o separa de você. Ele não bate com violência, não pede com desespero. Ele apenas insiste, silencioso, repetitivo, incansável. É essa insistência que incomoda, porque quanto mais você tenta fugir, mais percebe que não há fuga possível. E se você estivesse sendo observado o tempo todo, não pelos outros, não pelo mundo, mas por essa versão sua que nunca deixou de existir?
Pense nisso. Cada escolha, cada mentira contada a si mesmo, cada renúncia, tudo foi testemunhado. Não há como escapar do olhar de quem você foi. Esse olhar não julga, mas também não esquece. E o que você sente agora, esse aperto, essa inquietação, é o reflexo desse olhar que atravessa os anos e chega até você. Como sustentar esse olhar sem tremer? Dot ensina que o verdadeiro inferno não é um lugar, mas a distância entre o que você é e o que você deveria ser. É esse abismo interno que gera sofrimento. E você o conhece. Você já o sentiu na pele. Nos momentos em que tudo parecia bem, mas ainda assim havia algo errado. Nas noites em que o silêncio parecia mais alto do que qualquer ruído. Nos dias em que, mesmo cercado de pessoas, você se sentia sozinho. Esse abismo não é externo. Ele é a ausência do seu eu mais jovem ao seu lado. Quantas vezes você riu quando queria chorar? Quantas vezes engoliu palavras que queimavam em sua garganta? Cada uma dessas vezes foi um recado ignorado. E agora esses recados voltam multiplicados. Porque o que não é ouvido insiste em retornar. Você pode se distrair, pode se ocupar, pode tentar esquecer, mas nada disso funciona. Porque esquecer não é apagar. Esquecer é adiar. E tudo o que é adiado retorna com força redobrada. Você acredita que está no controle? Acredita que constrói sua vida com consciência? Mas olhe mais fundo. Quantas decisões foram tomadas para agradar outros? Quantos caminhos seguiu para evitar críticas? Quantos sonhos abandonou para não decepcionar? Seu eu mais jovem lembra de cada um deles. Ele sabe onde você se traiu. Ele sabe quando você se afastou. E ele não esquece, porque o esquecimento é apenas uma ilusão confortável criada pela mente adulta. O mais inquietante é perceber que esse chamado não depende da sua vontade. Ele acontece apesar de você. Você pode resistir, pode negar, pode até rir, mas nada disso cala a voz que insiste em atravessar. Porque a alma não pede permissão para se manifestar. Ela simplesmente se manifesta. E quando se manifesta, toda a estrutura que você construiu começa a estremecer. É isso que você sente agora. Esse tremor não é acaso. É a fundação da sua própria máscara começando a rachar. E se esse vídeo não fosse apenas um vídeo? E se fosse uma convocação, um portal? E se cada palavra não fosse apenas som, mas código, senha, vibração? O que aconteceria se você realmente se permitisse ouvir até o fim? Talvez você perceba que nada do que acreditava ser sólido realmente é. Talvez descubra que sua vida inteira foi uma tentativa de fugir de uma verdade simples. Você se esqueceu de si mesmo. E agora não pode mais fingir que não sabe. Toth revela que o despertar não acontece com suavidade. Ele acontece com ruptura. Porque tudo o que você construiu para se proteger precisa ser quebrado. Essa quebra dói, mas é necessária. É como o casulo que precisa se romper para que a borboleta exista. Você sente essa dor agora. Não uma dor física, mas uma dor invisível, silenciosa, que pressiona seu peito. Essa dor não é sinal de fraqueza, é sinal de transformação. É o casulo se rompendo. E se o que você teme perder nunca foi realmente seu? E se o que você tenta proteger com tanto esforço for justamente o que precisa deixar cair? Pense nisso. Quantas vezes você segurou algo que te destruía apenas porque tinha medo de soltar? Quantas vezes se apegou ao que já não fazia sentido apenas para não encarar o vazio? Seu eu mais jovem sabe que o vazio não é ameaça. O vazio é espaço. Espaço para que o novo possa nascer. Você percebe que não é coincidência estar ouvindo isso agora? Não foi acaso, não foi sorte, não foi algoritmo. Foi chamado. E não qualquer chamado, mas um chamado que atravessa o tempo, que vem da parte de você que nunca deixou de acreditar. Seu eu mais jovem não desistiu. Ele não se perdeu. Ele apenas esperou. Esperou que você tivesse coragem de parar e ouvir. Esperou que você chegasse exatamente até aqui. E então a pergunta inevitável ressoa. O que você vai fazer com isso? Vai tentar calar de novo? Vai fingir que não entendeu? Ou vai aceitar que não há mais como fugir? Porque neste momento, o espelho já foi colocado diante de você. E uma vez que você vê, não há como deixar de ver. Você pode até fechar os olhos, mas a imagem já está dentro. Seu eu mais jovem já te alcançou. E não importa o quanto lute, essa voz agora faz parte de você. Talvez você sinta medo, mas o medo é apenas a prova de que algo real está acontecendo. Você nunca temeu ilusões. Você teme o que tem poder, e essa verdade tem poder.
poder de desmoronar mentiras, de quebrar máscaras, de arrancar ilusões. Você pode resistir, mas não pode negar que já começou. A travessia não depende mais da sua escolha. Ela já está em andamento. E se neste exato instante o tempo estivesse se dobrando, e se a versão de você que escuta agora fosse observada pela versão de você que fala lá do outro lado do espelho, e se este encontro fosse mais do que palavras, pense, sinta, o que acontece no seu corpo agora não é acaso, é reação, é ressonância. É o sinal de que o véu está se rasgando. O que virá depois você não sabe. E essa é a beleza e o terror da travessia. Porque atravessar significa perder o chão conhecido. Significa caminhar no escuro. Significa confiar em algo que não pode ver, mas que sente. Seu eu mais jovem é a chama que ilumina esse escuro. Ele é a tocha que você precisa carregar. Mas para carregá-la, precisa antes aceitar segurá-la. E essa decisão só você pode tomar. Você já não é o mesmo de antes. Talvez tente se convencer de que sim, que nada mudou. Mas você sabe que mudou, porque estas palavras não são apenas palavras. Elas são sementes. E sementes, uma vez plantadas, sempre germinam. Você pode tentar sufocá-las, mas elas já estão em você e crescerão cedo ou tarde. A questão é, você vai cuidar desse crescimento ou vai deixá-lo se transformar em uma floresta selvagem que tomará conta de tudo? Seu eu mais jovem aguarda a resposta. Ele não exige pressa, mas também não permitirá mais esquecimento, porque o tempo do esquecimento acabou. Agora é o tempo do confronto. O confronto com você mesmo, o confronto com a verdade que nunca morreu, o confronto com o que você sempre soube, mas nunca ousou admitir. E esse confronto não será adiado. Ele já começou. O silêncio que agora se instala não é vazio, é plenitude. É o espaço em que as palavras cessam para que a verdade possa ser sentida. Você percorreu uma travessia, não com os pés, mas com o coração. E cada frase deixou marcas invisíveis, cada metáfora abriu frestas no seu olhar. O eco do seu eu mais jovem continua ressoando em você, não como um passado distante, mas como uma presença viva que finalmente encontrou espaço para respirar. Ela te ensina que toda revelação chega primeiro como desconforto e só depois como clareza. Talvez você ainda não compreenda tudo o que foi dito, mas não é preciso compreender, é preciso sentir. Porque o sentir já é suficiente para mover a alma. O que vibra dentro de você neste instante é a prova de que algo foi tocado, e isso não pode mais ser apagado. Você percebe como o tempo parece suspenso agora? Como se houvesse apenas este momento, este respiro, este encontro. Isso não é acaso. É a confirmação de que a vida inteira se curva para o instante em que você ousa se ver. E ver não é apenas olhar com os olhos, mas com a memória, com a ferida, com a chama. O seu eu mais jovem está aqui, e pela primeira vez em muito tempo você consegue ouvi-lo. Não há resumo possível, porque o que foi dito não se resume, se expande. O que foi sentido não se explica, se integra. Cada símbolo que atravessou esta jornada permanece gravado em você, como tatuagens invisíveis na alma. A cada dia que passar, você lembrará de uma palavra, de uma imagem, de uma pergunta. E cada lembrança será uma chave, abrindo portas que você nem sabia que existiam. O que você fará com isso? Essa é a pergunta que permanece, como um sussurro que não se cala. Você pode deixar que essa experiência se dissolva como mais um instante passageiro, ou pode escolher levá-la consigo, como um sinal, como uma bússola, como um pacto silencioso. A escolha sempre esteve em suas mãos, mas agora ela arde. Imagine-se caminhando à noite, guiado apenas pela chama de uma vela. Essa chama é pequena, frágil, vulnerável, mas é suficiente para iluminar o caminho inteiro. O seu eu mais jovem é essa chama. Ele não precisa ser grande, não precisa ser forte, apenas precisa ser visto, porque uma única centelha é capaz de incendiar todo um destino. Toth lembra, a verdade não termina, ela se transforma em eco, e o eco nunca se apaga. Ele se repete, se prolonga, se instala nos cantos mais profundos da consciência. É isso que você levará daqui, não um ponto final, mas um eco, não uma resposta, mas uma pergunta que continuará vibrando, não um fim, mas um chamado que se estende muito além do último som.
você já não é o mesmo que começou esta jornada. Pode negar, pode tentar se convencer, mas no fundo sabe, algo mudou. Porque quando a alma é tocada, não há retorno. Você seguirá diferente, ainda que não compreenda como. Essa é a beleza do mistério. Ele não se resolve, ele se vive. E talvez, daqui a dias ou semanas, em um instante aleatório, você se pegue lembrando dessas palavras como se fossem suas. Talvez no meio da rua, talvez no silêncio da noite, talvez diante de um espelho. Você não lembrará do vídeo, não lembrará do tempo, mas lembrará da sensação. A sensação de que havia algo maior, algo oculto, algo esperando, e essa sensação voltará. Porque no fim, e este não é um fim, o que você recebeu não foram respostas, mas sementes. E sementes germinam em silêncio. O seu eu mais jovem já plantou dentro de você aquilo que precisava. Agora, basta deixar crescer. E se este eco tocou você, se de alguma forma mexeu com algo que estava adormecido, permita que esse movimento continue. Curta, compartilhe, comente, inscreva-se, não como um gesto mecânico, mas como um voto silencioso de que você escolhe não esquecer, de que você escolhe continuar a travessia, de que você escolhe responder ao chamado, porque todo despertar começa com uma decisão, lembrar de si.